2 Tessalonicenses 3. Como devo viver na prática? Neste último capítulo, Paulo deu instruções apostólicas para os Tessalonicenses. Versículo 1. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba honra merecida, como aconteceu entre vocês. Só em pouco tempo, 3 semanas, uma igreja foi fundada por Paulo, por Deus, realmente por Deus, no livro de Tessalônica. Os Tessalonicenses receberam com bom agrado a palavra de Deus. E Paulo pede oração que a palavra seja difundida muito rapidamente e que a palavra seja respeitada. Outra referência em Efésios 6, versículo 16, que eu quero ler, Paulo diz o seguinte: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Ou seja, Paulo pede oração para o ministério que ele tinha como evangelista, plantador das igrejas, que ele pudesse ter ousadia, adquirir as palavras certas e para ter portas abertas para o Evangelho. Então, orem pelos seus pastores, os missionários, os evangelistas na sua igreja, que eles possam ter sucesso na palavra de Deus e eles possam ganhar almas. Tu tens um papel muito importante para orar pelas pessoas que têm esta chamada. Então, esta é a primeira instrução de Paulo neste capítulo. E vamos voltar para 2 Tessalonicenses 3. Se diz em versículo 2: orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. E Paulo encontrou muita hostilidade de um ferreiro que se chama Alexandre. Então, às vezes nós vamos encontrar pessoas muito hostis ao Evangelho e podemos orar que Deus livre-nos destas pessoas que têm uma intenção de estorvar o Evangelho, para ir contra o Evangelho. Muitas vezes são perseguidores, podem ser budistas, muçulmanos, testemunhos de Jeová e outros grupos que não reconhecem a senhoria de Jesus Cristo e são contra o Evangelho. Versículo 3, se nós continuamos com isto, diz, em contrapartida, mas o Senhor é fiel. A fidelidade de Deus é uma constante quem prega o Evangelho. E vai sempre haver oposição da palavra de Deus, porque o espírito do anticristo está em toda a gente. Pessoas carnais, pessoas ímpios, descrentes, não querem, por natureza, render as suas vidas a Cristo. Mas Deus é fiel, Deus é maior do que a oposição. Ele os fortalecerá e guardará do maligno. A força vem de Deus e nós devemos encontrar força em Cristo Jesus. A nossa força está nele. E agora Paulo faz referência ao diabo e diz que, se nós olharmos para João 17:15, que nós somos colocados no mundo, vivemos no mundo e precisamos de proteção de Satanás. João 17:15, que diz: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Atrás de qualquer oposição é Satanás, que quer criar divisão na igreja entre um irmão contra outro irmão. Uma arma mais poderosa de Satanás é mandar desânimo, o sentimento de desespero. Não vale a pena seguir Cristo, ele vai dizer mentira, tu não vais conseguir, é melhor desistir de seguir Cristo. Pode haver zombarias, desprezo de parte dos seus colegas, acusações. Às vezes uma acusação é verdadeira. Por exemplo, tu tens pecado e naturalmente vais sentir culpa.
mas também o diabo vai aumentar uma acusação, e são falsas acusações, são ataques do Satanás. Outra arma muito poderosa são as mentiras sobre doutrina. Um ataque que diz: Jesus não é Deus, Jesus não pode salvar, tu não vais para o céu se creres em Cristo Jesus, ninguém sabe. Deus não criou o mundo, evoluiu naturalmente. São mentiras de Satanás. E temos de estar consciente do nosso inimigo e entender como vencer o inimigo através da verdade, através da oração, através da obediência, através do louvor. O louvor é muito poderoso. Falar em línguas é uma maneira de adquirir edificação pessoal. Entender a verdade para contrariar os enganos de Satanás. Mas Paulo diz: Deus pede a Deus para cuidar, guardar-vos do inimigo. É uma oração. Senhor fiel, Ele os fortalecerá, os guardará do maligno. Versículo 4. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. Através destes dois livros de Tessalonicenses e outras epístolas, Paulo deu instruções apostólicas, e Tiago também, e Pedro também, e Judas também. Convém um crente obedecer as instruções destes apóstolos e as instruções, claro, de Jesus Cristo. Neste momento, daí é importante, é óbvio que nós vamos crescer como crentes. Depois, em versículo 5, o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Agora, em vez de falar naquilo que tu deves fazer, no sentido de amar os outros, agora o destaque é amor de Cristo por ti. E a perseverança, a paciência que Deus tem em si próprio para nós. Então, nós vamos ver em Judas 21, o penúltimo livro do Novo Testamento, depois das primeiras epístolas, encontramos o livro de Judas 21, diz: mantenham-se no amor de Deus. Isso é uma chave para a sobrevivência cristã. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. É uma coisa intencional que devemos fazer, sempre recorrer ao Cristo e repetir e proclamar a verdade sobre o amor de Cristo para conosco. Olha para Romanos 8 e vamos encontrar no Romanos 8, a partir do versículo 31, o conteúdo do amor. Não vale a pena dizer: Deus te ama, sem ter uma coisa concreta que explique o amor. Senão o amor é só sentimental. Deus te ama, tu vais conseguir os seus propósitos. Não é nada disto na vida cristã. Diz no versículo 31, se olhar para Romanos 8, 31, que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, apesar de muitos inimigos e hostilidades que às vezes existem de parte dos perseguidores e descrentes, mas Deus é por nós. Ele quer nos salvar, Ele quer nos abençoar com a palavra de Deus. Versículo 32, aquele que não poupou seu próprio filho, este eu falo do cruz, é uma prova do amor, mas o entregou por todos nós. Esta é a prova do amor. Precisamos de declarar isto com força: Jesus me ama porque Ele deu a si próprio por mim na cruz, para tomar os meus pecados. Ele entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, através do Cristo e da graça, todas as coisas. As bênçãos espirituais são para ti, são promessas para ti. A santidade, a capacidade,
unção, todo o poder espiritual é através de Cristo, é prometido. E nós podemos tomar posse do amor de Cristo através destas palavras. Senhor, eu tomo posse do teu amor por mim. É uma oração que pode fazer. Versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quando pecamos, devemos logo pedir desculpas a Deus, confessar os nossos pecados. Ele vai nos perdoar se houvesse dentro da nossa vida verdadeiro arrependimento. Quem fará alguma acusação contra nós? É Deus quem nos justifica. Se tu és um filho de Deus e entregaste a tua vida a Cristo, estás amado, estás abraçado por Deus, estás aceito por Deus, estás completamente amado por Deus por sempre. É um amor sem igual. Então, declara isto. Deus me ama, Deus me abraça, Deus nunca vai me desamparar. Nunca na minha vida. Eu posso separar-me de Deus provisoriamente, mas eu vou voltar. Eu vou pôr a minha vida nas mãos de Deus outra vez. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus também intercede por nós. A ressurreição é uma grande verdade, que Jesus está vivo e ultrapassou morte, culpa e o diabo. Ele intercede por ti. Ele passa 24 horas em intercessão por ti, para o teu bem. Ele vai dizer, vai lá, tu vais conseguir, tu vais estar comigo, não pela tua própria força, mas pela minha força, pela minha graça, diariamente. Acredita, confia no Senhor. Quem nos separa do amor de Cristo? Existe alguma circunstância que nos separa? E normalmente nós olhamos, somos focados, obcecados por circunstâncias, pelas pessoas que nos rodeiam, pelas circunstâncias da vida. Mas Paulo diz, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Quem segue Cristo a sério vai ser perseguido. Somos considerados como ovelhas destinados a matadouro. E Paulo sofreu naufrágio, açoites, desprezo, oposição. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquela que nos amou. E através do Cristo temos de encontrar, temos de experimentar amor, tomar posse do amor, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Não há nada que possa nos separar de Deus. Voltando para Tessalonicenses, Paulo fala de paciência. É melhor dizer perseverança, esta capacidade de aguentar, suportar circunstâncias muito complicadas. E nós podemos receber esta paciência. Eu esqueci citar João 10, 28, mas podemos olhar para isto, João 10, 28. Eles dão a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém os poderá arrancar da minha mão. Ninguém. Mas voltar àquilo que eu acabei de dizer. A paciência de Cristo é para nós receber pela fé. E depois, continuando em Tessalonicenses 3, Paulo diz, versículo 6, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Aqui Paulo fala dos crentes preguiçosos que, ao base da pregação de Paulo sobre a segunda vinda de Jesus, deixaram de trabalhar e não fizeram nada, sentaram com braços cruzados e recusaram a trabalhar. E Paulo diz, eu não ensinei desta forma
que devemos deixar de trabalhar. É preciso uma orientação muito forte para deixarmos de trabalhar. Há pessoas que não podem trabalhar por causa de problemas físicos, ou por causa de falta de trabalho. Mas a norma é, este é o ensino dos hebreus, do povo judaico, que trabalho é digno, é normalíssimo, enquanto os gregos pensaram que trabalho era uma coisa de desprezo. Eles descartaram todo tipo de trabalho manual. É por isso que Paulo fala nos versos seguintes sobre trabalho. Devemos ter muito discernimento para quem está dentro da nossa comunidade que recusa a trabalhar. Versículos 7 a 10. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Paulo trabalhou, ele vai falar em outros versículos, mas o exemplo de um pastor deve ser um exemplo de trabalho, uma pessoa que trabalha em oração, um pastor que trabalha em visitação, um pastor que trabalha em evangelismo, um pastor que trabalha muito em preparar mensagens, fazer telefonemas se for necessário para cuidar do rebanho. Um pastor deve ser um exemplo do trabalho. E através do trabalho secular, que não está distinguido com trabalho espiritual, ou para o Senhor, obra do Senhor, nós aprendemos a viver a vida cristã e aprendemos a obedecer a Cristo, aprendemos a pôr em prática a nossa fé. Paulo diz no versículo 8, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Os apóstolos não fizeram isto. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estivemos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então, Paulo está a dizer que todos os pastores devem trabalhar numa profissão secular? Não, porque diz em Timóteo, o livro a seguir, capítulo 5, versículo 17, que existem casos de, como, por exemplo, igrejas muito grandes, ou tarefas muito grandes, ou missionários, que são dirigidos por Deus para não trabalhar e receber apoio, sustento dos parte dos irmãos. Versículo 17. Os presbíteros, os líderes que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é pregação e ensino. A honra de ser respeitado pelo facto de buscar a Deus e preparar mensagens. A segunda honra é ser sustentados pela igreja. Então, o facto é, trabalho é a norma. E algumas pessoas são chamadas a vida inteira de servir Deus, mas poucos. Então vamos para completar o capítulo aqui, versículo 11. Nós ouvimos: alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intermetendo na vida alheia. Este é o problema com pessoas que não trabalham, por exemplo, com mulheres domésticas, mulher em casa, donos de casa, que trabalham muito, mas eles devem evitar fazer bisbilhotices, por exemplo, para ver homens que fazem isto também. A tais pessoas ordenamos e exortamos ao Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comem o seu próprio pão. Então não devemos depender dos outros. Enquanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Eu quero salientar isto daqui um pouco. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão.
o próprio Senhor de paz lhes dê a paz em todo o tempo, de todas as formas, o Senhor seja com todos vocês. Provavelmente porque havia tensão, conflitos entre aqueles na igreja que não trabalharam e outros que trabalharam. E Paulo pede paz. Paulo, escreve esta saudação do próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas, porque havia falsos escritores, pessoas, falsos apóstolos que escreveram dizendo: eu sou Paulo e escrevo isto, mas eram mentirosos. E dessa forma escrevo: graças a nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Agora, nós, com base desta palavra, vocês devem assumir diligência, responsabilidade na obra do Senhor. Vocês são o futuros líderes da igreja. Então, comecemos já a se preparar. Alguns devem fazer cursos bíblicos, outros devem realmente estudar, todos devem estudar a palavra de Deus. Mas eu vou falar em partes. Por exemplo, dediquem-se no seu dom de dirigir louvor. No culto, você tem dom de música, dediquem-se nisto para praticar música. Futuramente você vai ser chamado a dirigir o grupo de louvor. Desenvolva o seu dom de intercessão. Também há pessoas que têm dom de línguas, para que pudesse ter um papel importantíssimo atrás do pastor e os cultos, e dentro dos cultos também, para sempre ter o papel de oração dentro da igreja, nos cultos. Estude as Escrituras para ensinar, desenvolve esta capacidade teológica de entender, especialmente o Novo Testamento. Como eu disse, talvez seja necessário tirar um curso teológico. Eu fiz dos Estados Unidos e foi muito benéfico. É importantíssimo passar horas a fio a ler teólogos, ler livros, ler a Bíblia constantemente para distinguir o falso e o verdadeiro e para ensinar futuramente na igreja. Profecia desenvolve a sua capacidade de falar a palavras que vêm do Espírito Santo, de encorajamento, por exemplo, num culto. Desenvolve o dom de evangelizar para trazer descrentes à igreja. Há quem diga que 10% dos membros da igreja são capacitados como evangelistas e não devem ter qualquer outro cargo na igreja. Eles devem ser libertados para desenvolver evangelismo tanto no público, na praça, como na vida pessoal. Há poucos evangelistas, mas eles devem tomar esta responsabilidade de dedicar as suas vidas a ganhar almas. Desenvolve o dom de organizar e liderar pequenos grupos ou discípulos, ou você pode ter uma chamada para abrir uma igreja. Aquilo que aconteceu, não com os apóstolos na história da igreja de Roma, mas com pessoas simples, discípulos, que evidenciaram o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eram judeus que voltaram para Roma e começaram a igreja. Abra sua casa. Se você é dirigido por Deus e começa um grupo na sua casa. Desenvolve o dom de cuidar dos outros para poder mostrar amor aos irmãos. Este é um dom de pastorear as outras. Muitos crentes sofrem e precisam de ver na prática amor. Desenvolve o dom de ajuda prática para mostrar amor na igreja. A marca de um servo de Deus, ele é um trabalhador. Ele trabalha, ele dedica a sua vida a Cristo. Ele vive com responsabilidade. Então, espero que aceite este desafio para preparar-se para ser um futuro líder ou irmão com responsabilidade na igreja. Amém.